Perfeito. Eu estava dizendo antes de você entrar aqui com a gente exatamente a respeito disso. Quando você coloca ali as questões que envolvem o ex-presidente Lula e as questões que envolveram Eduardo Cunha, com as comprovações de contas, dinheiro fora do país, em contas em paraísos fiscais, quando você coloca um Gedel com dinheiro no apartamento flagrado ali, fotografado com milhões e milhões no apartamento, me parece que tem aí uma nuance jurídica, Zé, a ser observada. Nesses casos, eu não entendo que haja ali uma possibilidade, quer dizer, com algum respaldo sólido, juridicamente falando, de que esses julgamentos foram conduzidos a partir de posições político-ideológicas, que é o que está em questão no julgamento, no processo que envolve o ex-presidente Lula, até pelo que o ex-presidente Lula representa, e essas figuras aí, reconhecidamente corruptas da política brasileira, para ficar nos nomes que você citou, Eduardo Cunha e Gedel. Olha, Edgar, esse processo julgado no Supremo não leva em consideração esses vazamentos aí dos diálogos que foram retirados dos computadores e telefones dos operadores da Lava Jato, né? Não entra em consideração isso aí. Agora, esse julgamento do ex-presidente Lula, ele é especial, inclusive, no rito, né? Ele foi muito mais rápido. Mas o grande argumento, Edgar, e que todos aceitam, é de que a Operação Lava Jato pegou o país numa situação muito difícil. Perfeito. Corrupção institucionalizada, sem possibilidade de meios jurídicos para os trâmites normais. Houve ali, sim, uma decisão da Lava Jato, inclusive, de levar para Curitiba vários processos que sabidamente não seriam resolvidos lá. Isso hoje já está resolvido porque a Lava Jato criou franquias no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, aqui no Distrito Federal, mas antes não. Então, há sim peculiaridades, mas o argumento é de que havia mesmo necessidade desta ação. Esse caso do triplex é realmente, entre os processos de Lula, o que gerava uma certa dúvida, inclusive isso transcrito nos diálogos roubados lá dos celulares, né? Mas o Lula, veja bem, ele tem 9 processos, Sim. 2 condenações e ele é réu em outros 6. Então, é uma situação muito complicada e talvez a mais complicada da Lava Jato. E a coisa pode se agravar, porque a delação do Palocci é uma delação que pega diretamente o ex-presidente Lula. Além disso, outras delações que tentam ser fechadas, como de Eduardo Cunha, pegam de novo o ex-presidente Lula. Então, assim, juridicamente e na realidade, não há como defender. Deixa eu passar a bola para o Caio, falando de mais uma, digamos, particularidade, né? É tudo dentro dos ritos legais, Caio, mas é de chamar a atenção que o que aconteceu ontem, o pedido de vista, por exemplo, proferido pelo ministro Gilmar Mendes, a partir e aí a liberação, quer dizer, eu peço o pedido de vista, não tem uma previsão muito certa de quando isso voltará a ser julgado, mas enquanto isso, eu quero que, eu conduzo aqui o processo para que o Lula seja solto. Então, dessa vez, o Gilmar Mendes chamou a atenção justamente por não seguir os tais ritos legais aos quais você se referiu, né? A gente debateu isso amplamente no Jornal da Manhã e eu destaquei aqui a originalidade do professor Modesto Carvalhosa, que cunhou um novo termo para essa postura inédita, né? Essa manobra inédita, na verdade, que tentou ser executada, quase um duplo twist carpado jurídico por parte do Gilmar Mendes. O novo termo é o seguinte, é uma liminar de habeas corpus. É isso que se chama na justiça chicana, isso? Poderia chamar de chicana? Poderia, porque é o seguinte, no direito processual penal, a tramitação do habeas corpus ela já é prioritária. Ainda mais no caso de um paciente, assim que se chama o réu, né, no habeas corpus, ainda mais diante de um paciente que é idoso, que é o caso do Lula, e está encarcerado, né? Então, o que acontece? O que o ministro Gilmar Mendes propôs foi liberá-lo antes de avaliar esse remédio processual. Então, assim, é um grande absurdo, assim, como se soltar o Lula fosse a coisa mais urgente do Brasil. E aqui eu também cumprimento o colega Josias de Souza, do Jornal da Manhã, que cunhou uma expressão muito boa. Ele falou que o Gilmar Mendes tentou marcar um gol de mão aos 45 do segundo tempo. E a Vera Magalhães, quando estava comentando o assunto, ela chamou atenção para uma coisa muito importante. Esse habeas corpus, originalmente, foi impetrado em novembro.
Aí houve um pedido de vistas em dezembro e isso foi rolado para frente. Agora, qual é o novo pretexto? O que houve de novidade? Apenas as matérias do Intercept, certo? Cuja confiabilidade depende nas palavras de um jornalista. Então você vê, a gente sempre fala da politização do Supremo, você vê o Gilmar Mendes pegando carona na narrativa política para criar essa celeuma, para forçar a votação. E como bem observou mais um colega nosso, Felipe Moura Brasil, né, a lógica da defesa do Lula foi a do se colar, colou. Porque, obviamente, sabendo que isso não constitui prova válida, eles só jogaram lá para a gente repercutir, para ver como que seria a resposta da sociedade a isso. Agora, o Supremo Tribunal, os ministros, eles estão carecas de saber. A questão da nulidade, ela é constitucional. O artigo 157 do Código de Processo Penal fala o seguinte: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais. E o que fala a norma constitucional, artigo 5º, inciso 56? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Acabou. E aí você vai para outro artigo do Código de Processo Penal, o 566, ele diz o seguinte: não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Portanto, ainda que fosse verdade, ainda que a prova fosse lícita, se você não conseguir provar um prejuízo substancial, por exemplo, isso aumentou a dosimetria da pena, isso cerceou um direito de defesa, não cabe. E o Supremo sabe de tudo isso. É um circo jurídico, é uma piada, é uma obsessão por liberar os corruptos. E que eu falei no Jornal da Manhã, essa obsessão do Supremo com a doutrina laxativa, né, que solta tudo e todos, é no mínimo curiosa. Eu fico, assim, essa teoria que você traz, ela acho que serve como teoria, né? Como é que você vai detectar isso na prática, né? Como é que você vai entrar dentro da cabeça de um juiz que está julgando e, em última análise, julga a partir de preceitos muito pessoais, que depreende-se do Código Penal, de como foi absorvido aquilo, de que tendência ele tem para cá ou para lá? Esse argumento que você usa, Caio, veja, eu aqui não tenho compromisso com nenhum viés político, não. Meu compromisso é corroborar com coisas que leio, que eu entendo como isentas, como analisando o fato em si. Porque vamos lá, vamos supor, Trindade, até gostaria que você também entrasse nessa. Vamos supor que o Glenn Greenwald seja um farsário mesmo. É tudo mentira, forjado, é tudo forjado. Descobriu-se, revelou-se ali. Ele, para mim, é um cara que vai pagar na lei como um jornalista, de viés político ou não, mas vai pagar na lei. Quando eu tenho questionado o Estado e a Constituição, que deve reger pelo Código, pela Constituição brasileira, garantindo o Estado democrático de direito, eu falo, olha a seriedade que isso tem. Então, se tem uma denúncia ali, a princípio, vamos lá, vamos aguardar os áudios, tudo. Mas se ela coloca em xeque a isenção e a imparcialidade de um juiz, num dos casos mais emblemáticos da justiça brasileira, peraí, no mínimo eu vou olhar. Eu não vou querer desqualificar a princípio e falar, olha, é falso, esse cara tem viés político, é a esgotosfera, é a imprensa. Eu acho que isso é um desserviço, porque a gente está aqui para levar a informação para o ouvinte da Jovem Pan, que por mais que tenha lá, em sua grande maioria, um viés político, uma preferência partidária, está também afeito a receber informações para que construa o seu próprio juízo de valor. Eu coloco isso, Zé, destacando aqui algumas coisas que estão sendo faladas a respeito desse processo aí. Se você se utiliza de uma escuta ilegal, como o Caio trouxe aqui, é ilegal. O hacker foi lá ilegalmente, grampeou e ouviu áudios. O juiz que representa o Estado fez o mesmo. Qual é o peso disso? Se o Glenn fez isso, ou se o hacker fez isso, ele é um criminoso. Se o juiz fez isso, representando o Estado, também não o seria? Essa é a questão que eu coloco. Ali tem um intuito também, você pode entender que tem um intuito de defender, alimentar, reforçar uma narrativa contra possíveis adversários políticos, o que por si só já denota uma parcialidade aí. Agora, o ministro Teori Zavascki, você se lembra muito bem, falamos outro dia, em 2016, repreendeu o Sérgio Moro por isso. E a alegação do Sérgio Moro fala assim, puxa, qual foi a palavra dele? Foi um equívoco. Ora, se uma pessoa, um magistrado, comete equívocos,
dessa forma tão básica, né? Violando ali a lei da magistratura, o código de ética da magistratura que prevê e versa sobre a equidistância entre acusador e defesa. Olha, eu acho que essa é uma questão que, a princípio, quando desqualificada à primeira vista, presta um desserviço. A gente está aqui para jogar os fatos, para que quem nos ouve possa formar uma própria ideia, um próprio juízo sobre essa condição, Zé. Você vai perder nesse debate sobre esgoto-oferta, imprensa vendida, esses que não sei o quê. Essa adjetivação ela é normal, atual e é o fruto da estação. Não há como discutir sobre isso. Agora, sobre essas suas avaliações, são corretas. Por exemplo, no áudio vazado, o próprio juiz, na época o juiz Sérgio Moro, fala para os procuradores que o Teori Zavascki é boa gente, né, na época ele não tinha morrido, que é boa gente, que é um aliado. E, veja bem, são humanos, Edgar. Sim. Eles também erram. O que você tem que ver é que havia uma estratégia de uma força-tarefa chamada Lava Jato, onde se reuniam ali pessoas que estavam interessadas em construir um novo Brasil e acabar com a corrupção. É tanto que eles fecharam ali um acordo de ninguém se candidatar. O Dallagnol poderia ser deputado, senador, enfim, Zé. por qualquer estado, e fecharam esse acordo. É uma realidade, não adianta. Assim como não se pode jogar no lixo e fazer de conta que não existiu esse diálogo, não pode deixar de fazer de conta que não existiu os crimes. Pessoas devolveram dinheiro, confessaram, enfim, fizeram acordos. Então, o crime existiu. Esse julgamento do Supremo ficou ali muito claro no voto do ministro Edson Fachin, de que é o seguinte: o Supremo não pode revisar, não pode ser o revisor de sentenças de primeira instância. Vai julgar segundo critérios jurídicos, né? Erros jurídicos. É por aí por esses meandros que andam os advogados caros, eu não diria os melhores, mas mais caros advogados que agem no Supremo Tribunal Federal. E cabe sim essa sua reflexão. Só um breve comentário. Deixa eu só fechar com o Zé. Obrigado, Zé, pelas informações. Quer falar com o Zé, cara? Não. Obrigado, Zé. Bom trabalho aí, meu querido. Perfeito, bom dia. Só para responder pontualmente, bem rapidinho, para não atrapalhar aqui a grade, que você falou uma coisa que é verdade, a gente não faz ideia o que se passa na cabeça do ministro. Eu tenho a sensação que se eu entrasse na cabeça de alguns ministros do Supremo, eu ia ter que me trancar num quarto escuro chorando em posição fetal. Agora, tem uma diferença gigantesca entre o hacking, certo? De conversas privadas de autoridades públicas e grampos, escutas telefônicas autorizadas judicialmente. E é justamente isso. Mas mesmo de forma... passar pelo rito legal. Mesmo de forma ilegal? Porque, olha, juridicamente, para mim tá certo. Não, também. eu acho que o grampo é autorizado, mas os vazamentos que aconteceram durante o processo, entendeu? Veja. Meio oportunos ali em momentos... Assim, E mesmo os grampos, quando foram autorizados, em dado momento das investigações, eles tinham que ter sido encerrados, acho que às 11 da tarde e às 3 da tarde, ainda assim continuaram sendo feitos, e os divulgados foram feitos em período ilegal. Não, pois é. Na teoria, perfeito. Você é um cara da área do direito. Eu, pela força do ofício, vou lendo, procurando saber o que acontece, tentando entender esse complexo emaranhado, que muitas vezes é motivado e movido por interesses. Não nos enganemos, por muitos interesses, de todos os lados. Agora, tudo bem, mesmo que não tenha validade legal, o juiz, sabendo disso, mesmo assim autorizou. Por quê? Constrói-se aí, na opinião pública, uma condição favorável para uma decisão que, me parece, era a desejada pelo juiz, quando não deveria, como ser supremo e isento que deve ser. Agora, mesmo não sendo legal, mesmo não contando, não podendo entrar nos autos da justiça, o estrago está feito. A narrativa tá desenhada. É porque a gente não consegue atestar nem a veracidade dos fatos narrados nas reportagens. E tem um grande porém aí, que é o seguinte: você falou, né? O Glenn vai responder por isso, ele não vai. Porque ele está blindado pelo anonimato da fonte. Então ele não precisa provar quem mandou isso para ele, tampouco isso é verdadeiro. Mas criminoso, ele pode ser processado sim. A imprensa não pode falar o que quiser a respeito de qualquer pessoa, não é assim. Existe uma responsabilidade aí.
E é tão engraçado, né? Porque aí a gente fala do pavão, no fim das contas as pessoas também não questionam a veracidade e o discurso é outro. Tipo, pavão, mas está sendo investigado. Quando está muito na cara que é fake news e continua sendo legitimado pelos deputados de direita. Então, por que ninguém está questionando a legitimidade desses dados que continuam sendo falados à exaustão? Eu não vejo o lado deles fazendo isso. E tá na Isto É, né? Na matéria da Isto É, como o Caio falou pra gente aqui, eu tenho que virar o assunto, vamos em